característica que eu gostaria de falar, que foi esse conflito de guerra aí, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, um conflito de guerra que foi anterior à década de 60 e 70 e também foi posterior, né? Ele começa lá mais ou menos em 47, vai terminar lá em 91, então é interessante a gente pensar na Guerra Fria como esse conflito que foi anterior à década de 60 e posterior à década de 70. Mais para frente vocês vão entender o porquê que eu estou usando essa característica. Outra característica interessante em falar sobre a Guerra Fria é justamente essa oposição aí. De um lado União Soviética e de outro lado também Estados Unidos. Vamos entender assim, esse antagonismo. Eles eram, além de antagonistas, eles eram ideologicamente opostos e eram poderosos, né? Então tinha essa disputa. Para quem não sabe, né, acredito que todo mundo deve saber que é Guerra Fria, justamente porque eles não entraram no embate direto. E tem essa oposição aí. Então a gente tem que pensar na Guerra Fria para essa palestra enquanto uma guerra que aconteceu antes da década de 60 e 70, durou ali esse período também, e também foi posterior a essa década. Tá? Aí qual é o primeiro comparativo que eu faço? As fotos aí não estão por acaso. Se a gente pensar que o Grant Larson se influenciou de uma forma, e quando eu falo se influenciar, não digo que essa forma necessariamente foi intencional, mas se ele se influenciou pelos fatos históricos que iam acontecendo na época, eu poderia criar a hipótese, talvez, que os coloniais, né, ou os colonos, seriam a visão que o Grant Larson tem dos próprios americanos. Enquanto o Cylon seria a visão que o Grant Larson tem, ou os próprios americanos teriam da União Soviética. Vou destacar algumas qualidades aqui, algumas características dos dois lados, e vocês vão ver que faz um sentido aí essa comparação que eu estou fazendo. A primeira característica que eu gostaria de apontar, do lado dos coloniais, é a questão da liberdade. E nessa questão da liberdade, tem um diálogo do Adama com o presidente das duas colônias, que eu vou colocar aqui agora, que eu printei, que ilustra muito isso que eu estou falando, que o presidente das duas colônias ele vai oferecer o armistício, ou melhor, oferecer não, ele está conversando com o Adama sobre o armistício e já está aceitando a ideia de armistício. E o Adama, ele discorda totalmente, né? Ele fala, não, a gente não tem que aceitar a questão da trégua. E ele fala justamente, ele justifica isso falando esse diálogo, né? Que ele fala, amamos a liberdade, amamos a independência, sentir, questionar e resistir à opressão. Para eles é uma forma de existência incompreensível que nunca aceitarão. Então a gente voltando aqui, de que forma o Grant Larson traduz os coloniais como um povo que quer ser livre, quer ser independente, um povo que questiona, um povo que quer se expressar. Então entra nessa questão aí que eu estava falando sobre liberdade. A liberdade de você poder opinar, a liberdade de você poder questionar. E se vocês prestarem atenção, o que é muito interessante na série, isso acontece na série, mesmo não sendo declarado, não sendo esfregado na nossa cara, é muito sutil, mas acontece. Você vê que quando tem decisões militares ali, meio que todo mundo tem uma voz. O Apollo fala uma coisa, às vezes o Starbuck fala uma coisa, o Adão, e entra meio que num debate. Então temos a ideia de democracia também. Só que ao contrário dos coloniais, os Cylons aí já são a imagem da opressão. E o legal também é que eles são justamente o lado antagônico. Enquanto nos coloniais a gente tem a questão do diálogo, a questão da escolha, da liberdade, aqui é justamente o oposto. Aqui é justamente o oposto, não tem diálogo. O máximo que você pode ver de diálogo, aí não é uma regra geral, é das conversas que o Lúcifer tem com o Gersbalter. Mas isso é meio que exceção à regra, né? Porque na regra geral, o que fica na nossa imagem, no nosso imaginário, é esse Cylon aqui. Um Cylon que ele não questiona, ele segue ordens. E o mais legal de tudo isso, que é aquela frase mais icônica da série, ilustra muito isso, né? Que ele fala, by your command, aos seus comandos. Então ilustra o quê? Justamente a falta de diálogo. E não só nessa questão de diálogo, tem outros pontos que eu gostaria de colocar aqui, ó, dos dois. Questão do individual, do lado dos coloniais, e a questão do coletivo, do lado dos Cylons. Que você vê que tem algumas semelhanças com o que os americanos acreditavam, que a União Soviética, o que talvez eles viam da União Soviética. Os coloniais tendo suas características individuais respeitadas. Você percebe
que o Starbuck ele tem uma conduta que difere dos outros pilotos. É um cara que bebe, é um cara que gosta de jogar, mas em nenhum momento isso é criticado na série. E você percebe que cada um tem uma personalidade particular que entra na questão do individual e na questão da liberdade também. Do lado dos Cylons, a gente tem de que forma essa questão do coletivo? A igualdade. Ali eles são todos iguais, mas ali eles perdem essa questão da liberdade. Poderia até ser, talvez, aí eu já ouso dizer, né, poderia ser até uma crítica implícita da União Soviética. São seres iguais, mas que não têm liberdade, não têm as suas individualidades, eles simplesmente seguem ordens de um status maior. Aí a gente tem a Guerra do Vietnã. Da mesma forma que eu fiz com a Guerra Fria, que eu citei algumas características só, para não aprofundar muito, só para fazer esses paralelos, eu vou fazer a mesma coisa no caso da Guerra do Vietnã, que eu coloquei assim, ó, como uma guerra dentro de conflitos anteriores. Por que eu disse isso? Eu coloquei aqui a foto de Saigon, né, na cidade de Saigon, em 1975, quando os Vietcongues, eles meio que ganham ali a disputa entre o lado sul, do Vietnã, e eles colocam o pessoal todo enfileirado assim, e meio que é declarada aquela derrota ali mesmo. E do outro lado, a gente tem o ataque do Cylon nas 12 colônias. E por que eu fiz esse comparativo? Lembra que eu tinha falado da Guerra Fria, do embate entre União Soviética e Estados Unidos? Na década de 60 e na década de 70, eu acredito que era normal, nas nossas expressões artísticas, o que a gente entende como inimigo ser algo extremamente declarado. O inimigo se veste de preto e o herói se veste de branco. Então são coisas extremamente declaradas. Então essa oposição, essa coisa assim de muito diferente, eu acredito que ela também teve uma influência galáctica, né? Que o inimigo ali ele é muito claro, porque ele é justamente o oposto de tudo que seria o herói. Além disso, eu gostaria de comparar a questão da arrogância, uma questão de presunção. Então os Estados Unidos eles têm aquele embate no Vietnã, eles chegam com a proposta de acabar com a influência comunista da região, chegam com essa proposta e acabam não cumprindo. Essa é uma interpretação minha, tá? Porque eles chegaram prometendo tudo, mas eles não conheciam a região, eles não conheciam as táticas, então houve uma presunção, né? Houve uma certa arrogância. Então eu coloco essa questão da derrota pela arrogância. E do lado do Battlestar Galactica, a mesma coisa. Por que eles foram derrotados pela arrogância? O presidente Ader, ele acreditou. Ele falou, não, eles querem um armistício. Só que o engraçado é que ele não, pelo diálogo do Adama, de falar, ó, esse inimigo é opressivo. E ele nem questiona. Aí você não sabe se ele realmente conhece o inimigo ou simplesmente ele está ignorando porque ele tem uma posição de poder maior que o Adama. Então a gente tem aí duas derrotas, dois sentimentos parecidos. Mas mesmo assim, tudo bem que a série foi lançada em 78. E esse fato aqui foi em 75. Então não deu tempo para ter esses fatos realmente, que eu dizer que é uma influência direta, mas você já vê aí que tem um sentimento parecido. Aí depois desse conflito, né, dessa derrota, como eu posso dizer, dessa falta de sentido na guerra, começa a desenvolver, e que é muito interessante, começa a desenvolver um certo pensamento crítico, tanto do lado dos americanos, que a gente pode fazer esse comparativo, como do lado dos coloniais. A questão da derrota, e a partir dessa derrota começa a se desenvolver esse pensamento crítico. E eu fiz novamente essa comparação. Do lado esquerdo, a gente tinha os americanos fazendo um protesto da guerra, né, lá no Pentágono, justamente porque os Estados Unidos fizeram uma promessa e não estão cumprindo, então os americanos começam a deixar de perder o sentido na guerra, eles param de ver sentido naquilo. Porque a guerra está ficando muito cara para os americanos, está matando demais, então perde o sentido daquela ideia de heroísmo que se tinha antigamente, que se tinha antes. E aqui, do lado dos coloniais, é interessante um sentimento muito semelhante. Depois que os Cylons atacam as 12 colônias, essa cena aqui é do episódio piloto, o Apollo ele vai lá, eu acredito que deve ser Caprica, eu não tenho certeza, ele vai lá para ver o que sobrou da colônia.
E nesse momento, os coloniais sobreviventes vão lá encontrar com eles, e esse sentimento é muito parecido, né? Porque ele critica aqui, ó, onde estavam o resto das suas naves maravilhosas. E aqui o maravilhoso é sarcástico. Ele está querendo dizer, não, você era tão bom, você não era o herói da história, por que você foi derrotado então? Então você vê um mesmo sentimento se repetindo aqui. Será que foi intencional? Não sei. Eu acredito que foi um reflexo mesmo da época, né? Talvez dos mesmos sentimentos da época. Então, ó, aí eu coloquei o descrédito do povo com os militares. A gente tinha uma imagem dos militares, aí por conta de não cumprir com aquela imagem, cria-se esse descrédito. Aí eu coloquei mais essa outra cena também que eu acho muito interessante, que a série é de 78, mas ela faz algumas provocações, algumas críticas, só que essas críticas elas são muito sutis. E nesse momento aqui, os sobreviventes eles foram para uma região de Galáctica e eles não tinham comida. E o Apolo, sabendo disso, ele fala, ó, a comida está a caminho, dou minha palavra de guerreiro. Quando ele vai para frente, a mulher começa a dar risada. Sua palavra de guerreiro? Você é o guerreiro? O que é um guerreiro? Então você vê essa questão do questionar, né? Do pensamento crítico. Aí junto, meio que paralelo a esse pensamento crítico, essa questão da guerra do Vietnã, muito do pessoal que deve saber, até porque eu não vivi essa época, acredito que tem muita gente que viveu. Então assim, tinha essa ideia do amor livre que pegou ali a década de 60 e 70, junto com as questões de guerra também se auto-influenciaram, né? E eu gostaria, aí a gente tem a ruptura das ideias de família e casamento, e eu gostaria de falar um pouco dessa ideia de ruptura das ideias de família e casamento, falar um pouco desse personagem aqui, Starbuck, que, volto a dizer, a série apresenta muitos detalhes interessantíssimos, só que eles são extremamente sutis. Como, por exemplo, o Starbuck, para ele a guerra não tem sentido. Eu posso quase que afirmar isso para você. Para ele, a guerra não faz sentido. Aí você vai me questionar, pô, Eduardo, se a guerra não faz sentido, o que você está falando não faz sentido, porque ele é o piloto de Vibe. Como não faz sentido? E eu vou dizer o porquê. No episódio piloto, ele dá indícios claros de que ele está na guerra ali pela amizade que ele tem pelo Apolo. Ele não está na guerra porque ele quer ser um piloto. Tem um diálogo com a Cassiopeia entre ele, que é a Cassiopeia, e é no episódio piloto, que a Cassiopeia questiona ele assim, Starbuck, por que você se alistou? E ele não responde, porque tem aquele jeito todo malandro, ele não responde. Aí ela fala assim, você se alistou por causa do Apolo, da sua amizade que você tem com o Apolo? Aí ele diz assim, nossa, como você é direta, né? Então a série ela joga essa ideia. Não é uma afirmação 100% que eu posso dar para vocês, mas você vê que essa ideia ela é jogada na série. E também tem uma outra ideia que é jogada na série, essa ideia dele não ver sentido na guerra, num outro diálogo que eu printei aqui. Que momento é esse? É um momento que ele está conversando com uma daquelas cantoras e dançarinas e ele está fazendo uma proposta para elas, que ele quer contratar elas para fazer alguma coisa. Aí meio que não dá certo, e na hora que ela vai embora, ele fala assim, nossa, ele fala assim, aonde vão? São minha chance de deixar o exército. Então olha só que interessante. Ele não quer ficar no exército, ele só fica no exército porque é conveniente para ele. É conveniente para ele, não tem coisa melhor. Então se tiver uma oportunidade melhor, ele vaza. Então por que eu estou citando ele aqui, para ficar mais claro? Porque eu acredito que ele é um pouco desse pensamento de amor livre. Porque qual que é a maior preocupação do Starbuck? Não é entrar em guerra, a melhor preocupação dele é fumar o charuto dele, é beber a bebida dele, jogar o jogo que ele tem que jogar e saber se ele vai ficar com a Cassiopeia, com a Athena ou com as duas. A maior preocupação dele é essa. Isso, olha só que interessantíssimo do personagem, isso não tira o mérito dele ser um bom piloto. Ele não vê sentido na guerra, mas em nenhum momento a guerra deixa de demonstrar que ele é um mau piloto, muito pelo contrário. Então eu coloquei essa questão de paz e amor e a questão também da poligamia e a monogamia. Você vê claramente que ele namora a Athena e também namora a Cassiopeia. Para quem conhece um pouquinho de Starbuck, vai concordar comigo que se dependesse dele, ele ficaria com as duas, ao mesmo tempo, de brincar. É muito Starbuck isso, mas por que ele não fica? Porque eu acredito, dentro da minha interpretação, que ele ainda não se emancipou dessa ideia poligâmica, então ele sente um pouco de culpa. Porque ele poderia ser direto, falar, ó, Athena, o negócio é o seguinte, você quer ficar comigo? Ah, beleza, então ó, tem a Cassiopeia aqui junto. Mas você vê que ele tem um medo, né, um receio de fazer isso. Agora,
eu vou citar esse outro personagem aqui, por quê? Ela sim, eu acredito que está na ideia completa de amor livre. Ela está nessa ideia que ela não sente essa culpa que talvez o Starbuck sente. Você vê que às vezes o Starbuck tenta enganar ela e parece que ela já sabe como o Starbuck pensa, porque ela não pensa no amor como algo de apego. Eu acho que é no episódio Invadam Celestra, ele encontra um antigo amor dele e ele acha que ela vai ficar com ciúme, mas ela não fica com ciúme. Ela pensa, se for meu, vai ser meu, se não for também, tudo bem. Então você vê que essa concepção de amor livre, que era muito da década de 60 e 70, está extremamente representada na Cassiopeia. Tem um pouco no Starbuck, mas está muito na Cassiopeia. E talvez essa libertação, né, que eu ia colocar agora, libertação sexual, essa atração sexual que o Starbuck sente para a Cassiopeia, justamente é por conta disso. Essa necessidade que o Starbuck tem de se emancipar está na Cassiopeia. Então talvez por isso que teve essa identificação entre os dois. Isso assim, eu estou problematizando isso não para criar uma crítica, nossa, ele está querendo problematizar uma série de 78. Não, eu estou tentando pensar essa série como se ela realmente existisse, como ela realmente fosse um universo orgânico. E, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco da representatividade que a série tem. Na década de 60 e 70, a gente tem muito aquela efervescência dos movimentos negros norte-americanos. E eu pontuei aqui como um desses representantes, o Martin Luther King, foi um pacifista, um cara do diálogo. A gente tem nessa mesma época também o Malcolm X, né, que é um pouco oposto dele, né, mas também é importante. A gente tem o Martin Luther King lutando pelos direitos civis, ele também lutando pelo fim da segregação racial. Então você vê essa luta racial muito forte nesse período aí da série. E eu coloquei também aquela Angela Davis como representante também dessa crítica, né, dessa luta. Ela não só lutando pelos negros, como também lutando pelas mulheres negras. E na série, como que eu poderia interpretar essa representatividade na série? A gente tem dois personagens negros na série. Um, na minha opinião, é extrema, não desmerecendo o outro, eu gosto dos dois, mas um, para mim, tem uma posição muito significativa, que é o Terry Carter, que ele viveu o Coronel Ty, né? É muito significativa que tudo bem. Tem um negro na década de 78 que episódio pode não ser original, mas na década de 78 ter um personagem com essa importância era muito significativo. Ele era o segundo no comando. Se a gente tivesse talvez uma segunda temporada em que o Adama ficasse doente, provavelmente ele comandaria. Então a gente tem aí um personagem negro numa série de 78 que tem uma representatividade muito significativa. No caso do Herbert Jefferson Jr., que é o Boomer, você vê que já não tem tanta essa importância, mas a importância dele se dá de outra forma. Ele é um personagem carismático. Quer falar alguma coisa? Em 80, ele sobe de posto, fica com a mesma... É interessante. Você vê que ele ganha maior significação, maior representatividade na série de 80. Então aqui, só para finalizar, eu acredito que o brilho do personagem dele na série de 78 se dá pelo carisma dele. É um personagem muito interessante e é triste falar desses personagens porque você percebe que é uma série que tinha muito potencial, mas eu vou falar isso mais ao final. E da representatividade também no caso das mulheres. Na década de 60 e 70, houve muito movimento chamado Segunda Onda Feminista. Para quem não sabe, as feministas elas gostam de definir os movimentos por direitos de mulheres com esse termo, em ondas, né? Então uma primeira onda, lá atrás, eu não vou me recordar qual década que era, por direitos mais básicos como o voto. Aqui numa segunda onda que pegou justamente esse período da série, era para direitos mais como eu posso dizer, sociais, né? Até sexuais, então eram direitos mais amplos. Então tem essa ideia, a cada movimento você vai tentando pegar direitos mais amplos aí de igualdade. Da representante da segunda onda feminista, eu destaquei a Betty Friedan. No livro A Mística Feminina, ela cita justamente isso, a crítica que ela faz, que é muito interessante, a mulher reduzida à utilidade doméstica. E o que é engraçado de falar aí,
que não é uma mulher que não pode ser doméstica, é uma mulher que só pode ser doméstica, uma mulher que não tem outra escolha. E entra no outro quesito que eu falei, ó, perspectivas profissionais restritas. Então a crítica que se fazia muito nessa época era justamente isso. A mulher quer ser doméstica, ela pode ser, mas ela só tem direito a ser isso. E na série, eu destaquei esse episódio aqui, ó, O Planeta Perdido dos Deuses, parte 1, porque ele é muito interessante. Se a gente pensar, né, volto a dizer, se a gente pensar na série como um universo orgânico, um universo que realmente existiria, tem um fenômeno aí muito interessante, que nesse episódio, para quem não se lembra, os pilotos eles ficam infectados, né, com alguma doença lá, e eles saem, eles entram em tratamento, e entra uma leva de piloto feminina. Você tem um possível questionamento. Era proibido uma mulher ser piloto? Não, porque existia a Shiba. Então não era proibido. Só que o que deixou claro é que não era misto. Existia um maior número de pilotos masculinos, muito maior. Então não era misto. Então o que a gente pode dizer disso? Que era um reflexo desse movimento feminista, que a gente tinha direitos da mulher, mas ainda não eram restritos, ainda não eram totalmente iguais como as mulheres idealizavam. E no mesmo episódio, tá? Esse momento eu achei muito interessante, que ilustra isso que eu estou falando. Ela fala assim, ó, sua irmã é piloto e soldado, é minha irmã, não minha noiva. Ou seja, eu tolero as mulheres trabalhando junto comigo, só que depende qual cargo que ela é. Se for minha irmã, beleza. Agora se for minha mulher, não, aí já coloca mais embaixo. Tudo bem, né, que depois ele acaba aceitando e depois ela acaba morrendo, né, dá um spoiler de uma série de 78, mas você vê que é interessante, assim, eu revi alguns episódios para ver esses detalhes e comecei a notar justamente isso, esses detalhezinhos são muito interessantes, assim. Aí, por fim, eu destaquei essas duas personagens, tem mais personagens femininas na série, mas assim como da representatividade dos negros, das mulheres eu quis destacar essas duas. A gente tem a Anne Lockhart, que interpretou a Shiba, e a Mary Jensen, que interpretou a Athena. Aqui a gente tem, assim como o Coronel Tai e o Boomer, dois paralelos parecidos. A gente tem a Shiba com uma representatividade mais forte, que ela é uma piloto de Viper, e desde a série nova como da antiga, a piloto de Viper é o grande panfleto da série, ou melhor, um dos panfletos da série é a Viper. Então a gente tem uma representatividade maior. E da Athena, a gente tem, ela é importante, só que ela ainda é um personagem que orbita entre os personagens masculinos. Você vê que ela não tem a palavra, você não vai fazer assim, acabou. Não, ela não é bem assim, ela está orbitando ali, ela meio que, ela não vou dizer que é subjugada, até porque o cargo dela faz com que ela receba mais ordens e dê ordens, mas você vê que ela é um personagem que orbita. Agora a Shiba não, a Shiba já é uma possível Starbuck da nova, só que na década de 78. Então ela já se impõe mais, ela já discorda mais. E não é por conta disso que ela é um personagem predileto que eu tenho na década de 78, né? Porque assim, volto a dizer, é um personagem totalmente inovador para a década de 78? Não. Mas ter um personagem, uma mulher forte da década de 78 era extremamente importante, extremamente significativo e diferente também. Para finalizar, eu gostaria de dizer um pouquinho dessa experiência que eu tive, porque assim, eu sou uma pessoa nova, relativamente nova, né? Eu digo nova para a série. Não assisti a série, porque assim, às vezes a pessoa sobe no palco e inventa uma história. Nossa, que assisti a série. Não assisti. Eu não conhecia assim, sabe, o Simon, você vê assim, aí quando você revê a série, você eu lembro desse Simon, mas não vi a série. Fui descobrir Battlestar Galactica pela nova, curti demais, aí eu fui ver a antiga, porque eu gostava de séries antigas, já gostava, desde sempre, quando gostei de cinema, gostava de séries antigas. Aí eu assisti uma primeira vez, legal, assisti uma segunda vez, agora tendo essa atenção, falei, cara, velho, tem cada detalhe aqui, ó, que está muito sutil, que ele dá aquela provocaçãozinha e você não para pensar. Tudo bem que eu acredito que o objetivo da série não era criar uma comoção social, sabe? Nossa senhora, eu assisti aqui num domingo para me divertir e estou pensando na minha existência. Não, mas você vê que mesmo sendo uma série de entretenimento, ela queria jogar algumas pinceladas de algumas críticas aí, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? A pergunta é, Battlestar Galactica disfarça o quanto a democracia americana não era uma democracia? Eu acho, assim... Não, deixa eu responder. Eu acho
que dentro da proposta da série, como eu acabei de falar no finalzinho, acho que dentro da proposta da série, o Grant Larson, quando ele elaborou, ele não teve esse movimento crítico. Você pode ter razão, mas eu acho que é mais involuntário do que propriamente real, entende? Se eu confirmar isso que você está falando. Então, é como eu disse, eu acredito que teve críticas ali até subliminares, né? Mas eu acredito que o Grant Larson não pensou, que nem eu vou falar para você, nossa, o Grant Larson ele inventou o Battlestar Galactica para fazer uma crítica à União Soviética. Acredito que não houve essa preocupação, sabe? Mas você vê que tem algumas semelhanças ali. Uma sociedade que acredita na liberdade com uma sociedade que acredita na opressão, aí você fala para mim, Star Wars já fazia isso, entende? Por quê? Influência de Star Wars também. Então, assim, que você vê que, além de tudo, além dos questionamentos, eles queriam divertir. É uma série que queria divertir, acima de tudo. Tudo bem, aí você pode entrar, será que é divertir o povo americano e tal, aí a gente entra talvez numa segunda palestra. Mas eu acredito que Battlestar Galactica, ele, acima de tudo, quis entreter, mas o Grant Larson aproveitou e fez algumas críticas ali, pequenas, talvez, que muita gente, às vezes, as pessoas passam batidas, às vezes por preconceito. Às vezes tem pessoa que fala, não quero assistir a clássica, não, a clássica é bobinha. E vocês viram, eu mostrei pontos aqui que, não é bem assim. Mas o problema, qual que é o problema da clássica? Ela não está esfregando na sua cara. Olha, estamos fazendo uma crítica sobre o feminismo. Não é esfregado, mas você vê que são sutis. Um olhar mais atento, você vai prestar mais atenção. Beleza? Ninguém tem mais pergunta, né? Não? Então é isso aí. Muito obrigado, viu?